Olá, 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 que bom que você está aqui. Obrigada pela presença de vocês nessa live de hoje, uma live que para mim é muito especial. É a live onde eu vou falar um pouquinho sobre o meu livro que foi lançado em 2020, mas apenas agora foi chegado o momento de fazer esse trabalho, né, de divulgação, tanto no Brasil como também em espanhol. Então a grande notícia é que no dia 20 de janeiro de 2025, no próximo domingo, será o lançamento do livro Ele Não Aceitou Devolução em espanhol. A obra vai se chamar No Aceitou Devolución e será comercializado em todos os países de língua hispana, de língua espanhola, que se fala espanhol, né? E durante a semana eu coloquei a caixinha de perguntas, né? Colocando assim, anunciando, né, que teríamos novidades, pedi para colocar algumas caixinhas, coloquei uma caixinha de perguntas sobre o lançamento do livro. Eu recebi algumas perguntas perguntas sobre a vida do cotidiano, como é que era o cotidiano, né, de viver na Argentina e tudo mais. Perguntas para saber se as gatinhas iam participar da live. As gatinhas provavelmente não vão participar da live, mas elas estão sempre por aqui. De repente elas aparecem por aí. Mas eu selecionei apenas as perguntas que têm a ver com o livro e eu gostaria de... as perguntas vão respondendo muito do que eu gostaria de falar com você sobre o livro, né? A primeira pergunta foi de como que surgiu a vontade de escrever o livro, né? Na verdade, eu tive várias inspirações e motivações. A principal dela foi que durante a pandemia, né, o livro foi escrito durante a pandemia, o livro foi meu projeto, livro em português, foi o meu projeto Pandemia. Ele foi escrito durante a pandemia e foi porque eu acredito que naquele momento já era possível perceber que estávamos diante de uma outra pandemia silenciosa, chamada depressão, chamada ansiedade, chamada burnout, chamada crises de doenças mentais e de enfermidades emocionais, de enfermidades da alma. E notícias estavam chegando de pessoas que haviam tirado a vida por crises de depressão e refletindo tudo que eu já havia passado, por todos os processos que eu havia passado e que eu havia conseguido superar todos os processos, eu decidi que era hora de eu contar minha história. Mas acima de tudo, né, durante esses processos de 20 anos, né, nesse momento eu estava com 15 anos, entre 15 e 20 anos de luta contra os processos depressivos, contra as crises depressivas que eu vinha passando, houve muito crescimento no conhecimento de Deus. E eu queria, de uma certa forma, não foi de uma certa forma, o meu principal objetivo era fazer Deus ser conhecido através da minha vida. Porque nada do que... Talvez eu tenha feito um básico bem feito, mas eu não acredito que nada do que eu vivi e nada do que eu conto e do que eu falo é sobre mim, mas sim sobre o que o Senhor fez na minha vida. Então, o livro foi uma forma de expressão e de contar às pessoas o que Deus fez na minha vida, né? De fazer o Senhor ser conhecido através da minha vida, porque eu não teria conseguido se não fosse pelo Senhor. Então, eu não conseguiria contar o meu testemunho de superação se não fosse pelo Senhor, porque é tudo sobre Ele, foi tudo Ele. Eu mal conseguia fazer um básico bem feito, e é tudo sobre Ele. Então a ideia de escrever o livro, a vontade de escrever o livro foi essa, de contar e fazer com que as pessoas... Muito se fala sobre, né, no Brasil é proibido dar notícias sobre autoextermínio, é proibido noticiar essas coisas, de como que foi feito, até mesmo para evitar com que as pessoas se sintam motivadas a cometerem, né, o autoextermínio. Mas pouco é falado de pessoas que sobrevivem a uma tentativa de suicídio e pouco é falado sobre isso, e isso é muito, muito importante. As histórias de superação de sobreviventes do suicídio são tão importantes e
enfim, foi tudo isso que me motivou a escrever o livro, né? Quanto tempo que durou a escrita do livro? Foi a segunda pergunta que eu quero responder. O livro todo durou 3 meses, tanto a escrita quanto a parte de capa, de diagramação e lançamento durou 3 meses. Ele foi lançado em setembro de 2020. Nós fizemos uma série de vídeos no Setembro Amarelo de 2020. Nós fizemos uma série de vídeos no YouTube falando sobre depressão, sobre transtorno bipolar, sobre sintomas, tratamentos, sobre as estatísticas. Fechei o último vídeo com o meu testemunho, bem resumido, e fechamos também no final do mês com o lançamento do livro, né? Na verdade, no formato e-book, que está disponível nas plataformas, né? Na Hotmart e na Amazon também. Qual é o meu capítulo predileto do livro? Na verdade, eu não tenho um capítulo predileto, porque para mim são todos os capítulos difíceis, né? São bem difíceis. Foram difíceis de escrita e de difícil revisão. Eu tinha problemas para revisar os textos, porque existia muita emoção ali. Mas a parte favorita que eu tenho do livro é a parte que está no capítulo As Chaves, que é a parte onde eu faço uma metáfora, né, da casa, com o porão interno da casa, com as escadas. Não vou dar spoiler, você vai precisar ler o livro para saber mais informações. Mas por que eu gosto muito? Porque foi tudo muito real, né? Eu usava a casa, a figura da casa, a figura de eu estar sentada na varanda da casa. Foi tudo um tempo que eu usei para realmente, nos dias muito difíceis, eu conseguir acalmar minha mente. Eu me imaginava realmente sentada na varanda da casa, tomando uma xícara de café com leite. Então tudo isso é real. A casa é real, a casa existe. É uma casa que fica nos Hamptons, nos Estados Unidos, com a varanda em volta. É uma casa real, eu tenho a imagem da casa. Então para mim é muito especial, porque não foi só uma metáfora, não foi simplesmente uma metáfora criada para ilustrar uma situação durante o livro. Era uma metáfora que foi real na minha vida. Então para mim foi muito especial esta parte. Quando você decidiu traduzir o livro? Na verdade eu não lembro se teve uma data assim, eu vou traduzir o livro. Eu acho que foi algo muito natural a partir do momento que eu morei na Argentina durante muitos anos, né? Foram no total 6 anos que eu morei na Argentina. E na verdade o livro já foi traduzido há mais de 1 ano, há quase 18 meses. E eu demorei, assim, os times assim, foram meio diferentes assim, para poder fazer esse lançamento. Mas para mim era algo que era natural, né? Assim, era o segundo passo muito natural eu ter este livro em espanhol, né? Até mesmo para compartilhar com as pessoas que conviviam comigo, né, na igreja local, né, as pessoas que foram os argentinos, que foram meus amigos lá, para conhecer um pouco mais da minha história em detalhes. Próxima pergunta. Como foi o processo de tradução? Não fui eu que fiz a tradução do livro. Essa era outra coisa, né, outro tema. Na época não existia o ChatGPT, e também... por mais que eu fizesse a tradução, eu queria que a tradução fosse feita por alguém que carregasse uma unção, que carregasse uma voz profética, que carregasse uma pessoa sensível ao Espírito. E quem fez a tradução foi uma pastora, a pastora Nath Croza, fez toda a tradução do livro para mim. Ela também fez o prefácio do livro, escreveu o prefácio. E para mim foi um presente de Deus, porque eu queria muito a tradução do livro, queria muito que alguém que carregasse essa unção, a palavra profética, essa sensibilidade, e Deus me presenteou com a Nath, que se dispôs a fazer essa tradução para mim, e eu sou muito grata à vida dela. Nath, hace mucho que no hablamos y no puedo dejar de decir que este libro no habría sido posible sin vos. Gracias de corazón. Y tomamos un tiempo, ¿no es verdad?, de preparar este lanzamiento, pero acá estamos.
Graças. Um beijo. E este livro tem alguma diferença do livro em português? Além do idioma, claro. Temos a diferença de... A diagramação dele é um pouco diferente, a ilustração, as ilustrações dele é diferente. A capa, né, quando eu falo a ilustração, a capa, a parte interna dele, a ilustração interna dele é diferente, mas o conteúdo é o mesmo, né? Eu fiz uma mudança na capa, eu já não me reconheço naquela Michelle que está na capa do livro, né, do primeiro, e aí eu já fiz essa mudança no segundo livro, mas fora isso, é a mesma coisa. Quando vem o lançamento? O lançamento será feito no próximo domingo, no dia 20 de janeiro de 2025, ele estará disponível na plataforma do Hotmart. Claro, vou deixar aqui, né, no meu perfil tanto o link para compra, e os links também de divulgação do material do livro, tá bom? E se vai ter preço promocional para o lançamento, vamos ver. Vocês querem lançamento, preço promocional? E a próxima pergunta, se temos próximo livro. Temos próximo livro. Existe um livro que está no forninho, existe um livro que, na verdade, foi um livro que começou para ser um capítulo, um capítulo faltante, ele não aceitou devolução. E aí, ao longo disso, eu percebi que eu teria conteúdo para mais um livro. Mais um livro que existe uma parte autobiográfica, está sendo um livro bem mais difícil de escrever do que o primeiro, envolve sentimentos bem mais vivos, assim, bem mais sofridos mesmo, assim, de sofrimento também, e também de recomeços. Só um minuto. E também fala sobre recomeços, né? Acho que a minha vida é muito pautada nos recomeços, né? Recomeços, eu acho que o Senhor tem derramado graça e poder sobre a minha vida para os novos recomeços, né? E eu tenho virado especialista em novos recomeços, então falaremos um pouco sobre recomeços, né? É isso, gente. Muito obrigada. As gatinhas não apareceram no final da live, está tudo bem. Mas obrigado por participarem comigo, obrigado por estarem presentes. Espero vocês, né, numa próxima live. Espero que vocês compartilhem o lançamento do livro, né, não só o livro em espanhol, mas claro, também o livro em português. Obrigada pela audiência e nos vemos. Bom final de semana para vocês.